Olá, olá! Mais um Agitaí Entrevista começando. Dessa vez eu recebo a banda Terminal Guadalupe. Segura aí, que hoje é dia de rock. Era uma vez uma banda que na primeira década dos anos 2000 foi chamada de o futuro do rock. Aquele futuro acabou não chegando, porque o grupo Terminal Guadalupe resolveu encerrar os trabalhos em 2008, 2009. Agora, eles voltaram. E aí eu pergunto, o futuro chegou? Eu acredito que sim, né, Paty? Eu queria primeiro agradecer o espaço, a oportunidade que o Agitaí está dando para a gente e dizer que esse tipo de iniciativa também é o futuro, que ele também está chegando, à medida que você está facilitando as coisas para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Né? Então, eu diria que o futuro chegou sim. Nós somos hoje outros homens mais maduros, somos pais, era algo completamente diferente. Né? Então, a percepção da realidade também mudou. Né? Mas a gente continua falando daquilo que acredita, né? Fazendo observações sobre o mundo, sobre as pessoas, em todas as músicas, mesmo que sejam canções de amor, né? A gente acredita que você pode tratar de qualquer assunto, né? Um tema árido, um tema mais difícil, mas a gente consegue embalar esses temas todos em melodias que permitem você, tem alguma coisa aqui. Disso a gente não se arrepende e continua fazendo, né, Alan? Acho que isso não mudou, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é sempre válido a maneira de se expressar, né? A gente, mesmo na época em que a banda tinha terminado, a gente buscou outros caminhos, o Dari buscou o caminho dele. Na música, eu também, o meu, fui tocar com um monte de gente, o Dari também, né? E isso só ampliou a nossa, né, percepção de como trabalhar com outras pessoas também, não ficar só preso no ambiente de banda, produzir com outras pessoas, compor com outras pessoas. Ouvir outros sons, né? Exatamente. Então Ajudou. isso deu uma Fica mais rico, né? grande ajuda. Deu uma maturidade Exato. musical também. Com certeza. Nós vamos falar bastante de presente e de futuro, mas eu preciso fazer uma volta no tempo aqui para o pessoal que não conheceu vocês no passado, né? Como é que foi aquela época? Porque vocês rodaram o Brasil, gravaram três álbuns. 3 álbuns de estúdio. Fizeram um certo sucesso, foram realmente considerados, né, o futuro do rock. Como é que foi viver tudo isso? São situações assim conflitantes, assim, ao mesmo tempo em que a gente viu essas coisas se aproximarem no sentido assim de você criar condições de poder viver exclusivamente disso, a gente também pegou o começo do fim da indústria fonográfica, né? Então, toda aquela realidade que permitiu que muitos artistas despontassem, especialmente nos anos 80 e nos anos 90, ela começou a mudar nos anos 2000. Né? Então, o investimento em bandas diminuiu, os lugares para as bandas tocarem também foram rareando, né? Ao ponto de hoje a gente ter uma certa dificuldade até para tocar, assim, porque hoje, especialmente em Curitiba, assim, você tem os barzinhos, as casas, priorizando artistas que são intérpretes. E nada contra. Todo mundo tem que defender o seu, tem que ganhar as suas coisas e tal, mas na nossa época, assim, nossa época é ótima, né? Na nossa época, assim, você tinha diferentes casas no mesmo dia com bandas autorais tocando. Então, isso é uma realidade diferente. Né? Então, isso é a principal diferença que a gente vê hoje em relação à cena de 15, 20 anos atrás. Sexta-feira, 15 de agosto, a gente bateu o cartão aqui. 15 de agosto de 2003, primeiro show do Terminal Guadalupe. Mas a gente soube lidar bem com isso, porque a gente não carregou nenhuma frustração, digamos assim. Porque isso é o problema, né? A gente conseguiu gravar discos bacanas, em condições muito legais. Pô, a gente gravou na Toca do Bandido, a gente gravou com Roy Cicala, que é um cara que gravou Bruce Springsteen, Queen, David Bowie, né, Jimi Hendrix, sabe? Miles Davis. Pô, a gente gravou com esse cara, sabe? Então, assim, isso é intangível, né? Você não tem como medir, assim, sabe?
Então a gente é muito feliz, assim, sabe? Então estou bem tranquilo em relação a tudo, né? A ponto da gente fazer as coisas talvez até com mais leveza do que antes, Paty. Menos pressão? Exatamente. Menos ansiedade. Menos ansiedade. Exato. Até porque vocês já viveram muita coisa, Sim, né? Sim, sim. Mais pé no chão. Tem que ser, né? Tem que ser. Essa parada estratégica ali, 2008, 2009, tem a ver com essa diminuição, essa mudança no cenário musical ou não foram outros motivos? Não. Acho que houve um desgaste mesmo da nossa relação. Acho que tanto um quanto o outro, ou a banda, assim, a gente não conseguiu naquele momento compreender as diferentes realidades de cada integrante, né? E aí a gente acabou se afastando. Mas isso acontece, não houve uma briga, a gente não saiu na porrada ou coisa parecida. Sim, até porque estão aqui, não, né? Ninguém pegou a mulher do outro, não teve nada disso. Assim, foi um momento assim de muito desgaste, assim, porque as prioridades tinham mudado. Eu tinha acabado de ser pai, então uma outra necessidade se impôs. Sim, né? necessidade então, mesmo, tempos... vida real, exato, viver de música, nem sempre é fácil. Exatamente. Então foi tudo isso, assim, não foi uma parada estratégica, foi porque a relação pedia uma parada, né? Mas hoje, como eu te disse, né, hoje nós somos outras pessoas, né? Sim, mas vocês não pararam com a música, né? Não paramos com a música. O que aconteceu então ali depois? Enfim, acabou Terminal Guadalupe, o que aconteceu depois? Bom, eu continuei tocando com alguns integrantes que eram do Terminal Guadalupe na época, o Fabiano, o Marano. Nós montamos uma banda chamada Humanish, tocamos pelo sul do país, fizemos alguns shows, a banda também acabou. Depois eu montei outro projeto chamado Yokohama Café, que era mais misturado, ainda. A ideia era mesmo chamar gente para gravar, gente diferentes, né, outros músicos. E o Dari foi gravando os solos Eu cheguei a montar dele. uma banda pouco depois, com o Paulo do Pelebroy, com o Bruno Hack, que foi do Pogobol, com o Sandro Malk, que foi do Bardot em Coma, uma banda chamada Rosa Blanca, né? Mas foi um projeto muito curto, assim, né? Foi um projeto de alguns meses. Aí dei uma nova pausa e aí eu fui trabalhar em cima de um projeto solo, que é o Dario Júlio e os Franciscanos, que é uma proposta diferente do Terminal, assim, mais rock canção mesmo, né? E já gravei 2 discos assim como eu tenho o Dario Júlio e os Franciscanos, o Alan tem o Yokohama Café, que são esses projetos solo, onde a gente faz coisas diferentes do Terminal. Que barato. E aí decidiram voltar. Foi o quê? 2020? Foi durante a pandemia, foi ideia do Alan. Como é que foi então, Alan? Eu estava morando em Portugal na época, bem no primeiro ano da pandemia, né? E aí, em casa ali, né, tentando achar coisa para fazer, né, apesar de estar com filho e tudo. Mas queria, né, sair um pouco do apartamento de casa, ali. Trabalho com filho. Aí eu falei, vamos ter umas ideias aqui, que você acha, tal, vamos voltar a fazer como que era, né, como era antes. Eu sempre fui de mandar melodias pro Dari e a gente analisava o que era melhor para fazer, né. E aí fomos trocando ideias, né, e foi saindo. Falou, tem uma aqui, tem outra aqui. Quando a gente viu, a gente tinha 10, 12 músicas, né, e foi... Exato. Foi um processo bem interessante, assim, porque a gente contou com a ajuda da tecnologia. Sim. O disco ele foi pré-produzido e gravado em 4 países diferentes. Nossa. Né? Então foi um esforço logístico, assim, porque o Alan estava em Portugal, o Fabiano estava em Berlim, né? Eu estava em Curitiba, o baixista que nos ajudou também nesse trabalho, o Marcelo, estava em Lisboa. Né? E aí um dos convidados estava em Montevidéu, que era um músico uruguaio, o Dani Lopes. O produtor do disco, que é gaúcho, estava em Belo Horizonte. Então foi uma loucura. E tem um episódio que eu acho muito, muito interessante, assim, porque a tecnologia hoje permite que eu, mesmo estando aqui, eu possa ser ouvido em tempo real pelo produtor que está lá em Londres, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu estava no estúdio aqui no Bom Retiro, gravando as vozes. E o produtor, ele tinha ido para uma viagem à Europa, ele estava no quintal de um jardim inglês, né, tomando uma cerveja e me ouvindo e me orientando. Não, faz de novo, assim, passou, não, vai de novo.
tá atrasando, não, vai de novo, sabe? Então é uma coisa Sensacional. muito louca, entendeu? Então, teve uma hora assim que eu fiquei... Porque é o seguinte, é diferente de você estar na sala e observar através da cabine, né, da vidraça da cabine, que o produtor tá lá, ou que o Alan tá lá, o outro músico da banda. Ver a reação, ver o olhar. Ali não, era eu e o técnico, só de gravação, então não tinha ninguém, não tinha aquela coisa de banda que você, pô, legal! Puxa, Essa foi que boa, bacana. essa nem tanto. Não tinha isso, então, tanto que eu falei, nunca mais eu faço isso. Porque é muito triste. Essa era a minha próxima pergunta. Em É algum muito momento triste. vocês pensaram assim, não vai dar certo, e esquece, desiste? Não. Não, a gente fez. Acho que o resultado foi até legal diante das dificuldades de fazer um disco assim. Mas eu não quero fazer mais isso. Não dá. É ruim, porque o retorno imediato ele é importante para o resultado Sim, do trabalho, Paty. sim. Se o cara falar, legal. Não, cara, Não dá pra sentir, né? Não dá pra Tá sentir. legal essa voz aí, não, cara. Sabe? Então, você não tá lá sentindo, e ele não pode entrar, por exemplo, ela não pode entrar na sala e, naquela parte ali, ó, em vez de você cantar assim, Sim, canta assim. sim. Beleza. Sabe, é aquele toque que vem, um insight de última hora, assim. E aí, quando você tá o cara tá lá no fim do mundo, entendeu? Te ouvindo assim, ele não tá no calor da gravação, né? Como Tá no banda mundo também, dele também, como né? banda não teve esse preparo, né? Dos ensaios, Ensaio antes pra definir fazer as arranjo. músicas, definir arranjo, aí ir pro estúdio, né? Eu fiquei fazendo coisa em casa, mandava pra eles, eles ouviam. Então, assim, era um processo lento, né? Mais lento. É um disco de aplicativo de mensagens. A gente ficava rodando assim, né, para todo mundo. Como história, vale a pena, né? É legal contar, certeza. nossa, foi feito em 4 países, mas a vida real não foi tão assim, né? Eu não gostaria de muito. Foi legal, mas eu não quero repetir a experiência. Não. Vamos falar do momento presente agora. O que vocês estão trazendo para essa... Não dá para dizer nem nova formação, porque é a formação original, né? Então, o que vocês estão trazendo para esse novo momento do Terminal? Eu acho que a gente agora está, como eu te disse antes, assim, revendo uma série de coisas daquilo que a gente já fez e onde a gente pode ir. E isso implica experimentar mais texturas ainda, se infiltrar, se aventurar por outros gêneros musicais, mas sem perder esse compromisso que a gente tem com letra e melodia, né? As pessoas vão ficar surpresas, é só o que eu posso dizer. Assim, quem acompanha a história do Terminal vai se surpreender com um material novo, né? Não só e de uma forma geral, assim, não é só para música que a gente gravou aqui que o pessoal do Agitaí vai conferir, mas também outras incursões nossas por outros gêneros também, porque a gente ensaiou isso no álbum lançado em 2022, no Agora e Sempre, né? Que a gente flertou com vários gêneros, subgêneros musicais assim e tal. Agora a gente está tentando refinar essa experimentação, né? Tá tentando refinar isso dentro da nossa estética, que é uma banda pop, né? Nós viemos do rock, a nossa origem é o rock, mas nós temos uma linguagem muito pop dentro desse trabalho, né? Vou te mandar diretamente para aquele lugar. Vou te mandar diretamente para aquele lugar. Livramento agora, vamos lá. Vai ser feliz longe daqui. E, além dessas experimentações e tal, você canta em outros idiomas. Não sei, vocês dois cantam Sim, em outros idiomas. sim. Como é que foi essa experiência? É algo novo ou já é banal para vocês isso? O espanhol eu sempre quis, porque eu nasci na fronteira com a Bolívia. O inglês, assim, o próprio Alan já tocou muito tempo na noite, cantava em inglês durante muito tempo, enfim, né? O lance do italiano é que era um sonho antigo meu de cantar italiano, assim. O jeito de cantar italiano é um brasileiro tentando se comunicar em italiano. Então eu fiquei pensando, se eu ficar buscando aqui a pronúncia perfeita, o acento perfeito, não vai ser um brasileiro, sabe? Vai ser um cara que é tecnicamente perfeito no tratamento de uma outra língua. E eu não vejo isso como desrespeito, né? Então, como a gente estava experimentando, era um disco que a gente estava fazendo tudo, literalmente tudo, né? O Alan, que conduziu especialmente o trabalho, estava indo por um monte de caminhos que eu nunca pensei que a gente pudesse ir. Então vamos colocar o italiano também aqui e tal. E foi mais ou menos assim que essas experiências rolaram. E isso bate muito com o que vocês falaram no começo, né? A leveza, menos pressão, quer dizer, não Sim. tem nem a preocupação de
uma crítica, ou o que vão achar se não estou cantando perfeitamente em italiano. Não tem isso. É a maturidade. Eu acho que sim, né? Se a gente ficar se importando, já pensou? Se a gente se importar com tudo que falam sobre a gente, né? O Renato Russo já falava isso, né? Pô, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Né? A gente já falou bastante aqui de passado, presente e futuro. Como que se vocês se comparam, né? Vocês se comparam com o Terminal de 15 anos atrás, com o de hoje? Vocês conseguem fazer essa avaliação? Essa é uma pergunta. Já misturada com essa vem a segunda. O público de vocês vai poder fazer essa comparação? Né? Já falou, experimentamos muito. E também tem o público novo, né? Tem as pessoas que não conheceram vocês de 15 anos atrás. Até a gente tem tido essa conversa, né? Muito assim, né? Do que a gente era, do que a gente continua sendo, mas do que a gente se tornou, né? Eu acho que isso é importante a gente se rever, assim, pra gente poder continuar nessa pegada de pisar no chão, né? Ser mais realista mesmo, né? É divertido pensar dessa forma, porque muitas das bandas que a gente tem visto voltar à cena, elas fazem isso muito mais por uma nostalgia que também rende do ponto de vista financeiro. Você vai ter a volta do Oasis, você viu turnês dos Titãs, que foi maravilhosa, enfim, porque mexe com essa nostalgia, assim, né? Remete a um tempo de quem ouviu, de quem era fã. Muito legal. Como a gente não é uma banda de massa, a gente não chegou ao público de massa, mas a gente tem dentro da nossa base de fãs uma galera muito fiel, muito fiel. Só que a gente não voltou para fazer revival, né? Então a gente tomou cuidado, assim, tem o repertório, as músicas que todo mundo sempre gostou da banda, só que a gente o disco novo também está lá no repertório dos shows, as músicas novas elas estão sendo colocadas aos poucos. E a gente precisa fazer isso, porque a gente não voltou para ficar tocando o mesmo de sempre. A gente continua produzindo, e a gente produz muito. Se a gente conseguisse dar vazão a tudo aquilo que a gente compõe, a gente era um disco por ano. Né? Então a gente tem que segurar a onda, porque tem outras coisas para fazer, mas a gente vai trazer muita música nova nessa volta. Muita música nova. Quem contratar vocês pelo Agitaí, então pode esperar um show que não é nostalgia. Esse é o recado. Eu acho que quem nos contratar pelo Agitaí vai ter a possibilidade de escolher entre 3 shows diferentes. Ah, que bacana! E é uma coisa muito interessante. A pessoa vai poder escolher entre um show com banda, elétrico, com performance, né? Ele vai poder escolher também um show mais acústico, com gaita, com contrabaixo acústico, né? E também, se for o caso, dependendo do orçamento dele, ele vai poder só contratar o Terminal como dupla. Só eu e o Alan, violão e voz. Também no outro formato de show que a gente tem, que é o show Contadores de Histórias. É que a gente fala daquilo que inspirou as nossas músicas, de onde vieram as influências e tal. Então, são 3 possibilidades de conhecer o nosso trabalho. Com banda, pressão, pau comendo. Um show mais acústico, mais delicado, com a gaita em evidência, né, e tal. E esse mais intimista, violão e voz e tal. Então, são 3 possibilidades bem distintas e interessantes. Para todos os gostos e bolsos. Isso mesmo. É aquela frase do marketing. E vamos terminar com música, né? O que vocês vão trazer pra gente? Alguma coisa nova? Clássicos, então, da então banda. Vamos lá. Então, né? Lorena foi embora? É tarde, o sol morre na contramão. Quem sabe a nuvem pare o avião. Que o disco... Esqueci a letra. Pode começar de novo? Dá para dar um corte? Sim. Dá? Sim. Vamos lá. Sim. Vamos lá, então. É tarde, o sol morre na contramão. Era uma tentativa de trazer um revival aqui, mas eles estão tão afim, né? Tipo não estão isso. afim de fazer o revival mesmo. Nós vamos fazer. Vamos lá. É tarde, o sol morre na contramão. Quem sabe a nuvem Pare o avião, que o desamparo leve a saudade. O meu amor foi solidariedade. Os meus joelhos estão bem cuidados. Eu vejo anões por todos os lados. a ironia Ainda desafina. Cada cabeça uma guilhotina.
Minto quando eu quero, como é fácil negar. Não me desespero se ainda posso fugir, dissimular ou desistir. Tudo que resta agora, Lorena foi embora. Minto quando eu quero, como é fácil negar. Não me desespero se ainda posso fugir, dissimular ou desistir. Tudo que resta agora, Lorena foi embora. Oh, 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 Lorena, Lorena, Lá vai Lorena. Lorena foi embora. É isso aí, Lorena foi embora. Faz tempo que a gente não ensaia. Vamos lá então. Quando é que você vai se tocar? Tem gente que não quer ouvir o que você quer falar. Pelos cotovelos sem pensar, pelas costas vai rugir, frente a frente arregar. Vou te mandar diretamente pra aquele lugar. Vou te mandar diretamente pra aquele lugar. Vá ser feliz longe daqui. Vá ser feliz longe de mim. Vá ser feliz. Quando é que você vai se tocar? Tem gente que não quer ouvir o que você quer falar. Pelos cotovelos sem pensar, pelas costas vai rugir, frente a frente arregar. Vou te mandar diretamente pra aquele lugar. Vou te mandar diretamente pra aquele lugar. Ah, vá! Vá ser feliz longe daqui. Vá ser feliz longe de mim. Vá ser feliz longe daqui. Vá ser feliz longe de mim. Vá ser feliz.